Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade às questões do Enem 2019. Vamos para a segunda parte, mais 5 questões da prova de História que caiu, questões que caíram no Enem de 2019. Então vamos lá. A revolta da vacina, 1904, então estamos no período da República Velha, né? É sempre importante, quando a gente resolver essas questões, a gente ir marcando as datas, né? Os fatos que aparecem, né? Os fatos, as pessoas, as instituições que aparecem, porque elas vão dar o tom daquilo que a questão está pedindo. Então, a revolta da vacina em 1904 mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava ao Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas. Defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. Então, assim, vamos lá, contextualizar. Em 1904, se descobriram algumas vacinas para algumas doenças comuns que existiam na época, varíola, essas coisas. E o governo federal permitiu que na cidade do Rio de Janeiro, o governo local, lembra que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal na época, era a capital da República, né? Não existia Brasília ainda. Então o governo permitiu que os policiais entrassem nas casas das pessoas para obrigar as pessoas a tomar as vacinas. Então era obrigado a tomar vacina, baixou a lei para obrigar o povo a tomar vacina e ninguém podia dizer não. Né? Então os técnicos da saúde, eles entravam com a polícia na casa das pessoas e era obrigado a vacinar todo mundo. Então eles forçavam até as mulheres a tirar a roupa, porque a vacina era dada, né, nas nádegas, na parte de cima da bunda. E veja, aquilo ali para uma sociedade, né, na qual as mulheres não mostravam sequer os tornozelos, né, você despia uma mulher para dar uma injeção nela, na bunda dela, veja, isso é uma coisa muito revoltante para a população. Né? Então o povo se revoltou, fez uma série de quebra-quebras, se revoltou contra o governo, alguma violência aí. Então isso aí foi a revolta da vacina. Né? Então a mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava. O que questionava a revolta? Né? É que ele questionava. A alta dos preços? Não se está falando aqui em questões econômicas. Né? Está falando da revolta que a população teve ao ser obrigada pelo Estado a fazer algo, né, que ela poderia ou não querer fazer. Então não era a alta dos preços. Letra B, política clientelista. O que é política clientelista? Cliente é aquele que faz um negócio com uma pessoa. Né? Então a política clientelista é quando o político ele fazia algo para uma determinada pessoa, para um determinado grupo, em troca do voto. Né? Quase como vender o voto. Esse tipo chamado de política clientelista. Aqui não se trata de votação, de política nenhuma. Política clientelista nenhuma. Tá? Então não é essa a questão também. Letra C, as reformas urbanas. Olha, essa questão poderia ser, porque mais ou menos nessa época, o governo do Rio de Janeiro ele fez uma série de reformas urbanas, na qual eles reformularam a paisagem urbanística da cidade do Rio de Janeiro, e eles tiveram que desalojar muitas pessoas, acabar com favelas, com casas, desalojaram muita gente, então isso poderia levar também uma revolta contra o governo. Né? Só que aqui não se trata, que está falando da revolta da vacina, né? Então não se trata de reformas urbanas, trata-se de uma questão de imposição estatal de um tema de saúde pública. Então as pessoas eram obrigadas a tomarem essas vacinas. Então também não é a letra C. Letra D, o arbítrio governamental. O que é o arbítrio?
Arbítrio, a gente vê de árbitro, né? O que é um árbitro? O árbitro é o juiz, é aquele que decide entre duas questões. Então, arbítrio acontece quando? Quando o juiz ele não ouve as duas partes, não pondera os dois argumentos e ele decide da maneira que ele quiser. Tá? Então, é uma imposição, é um autoritarismo. Então, aqui na revolta da vacina, ela foi motivada, a população questionava a imposição, o arbítrio do governo, o governo estava impondo algo que a população não queria, sim, né? Era obrigado, o governo disse que era obrigado a todo mundo ser vacinado. Então, aqui, a população se revoltou contra o arbítrio governamental, tá certo? Então, o gabarito é a letra D. Tá? Letra E, práticas eleitorais, aqui não se fala em eleições. Então, o gabarito é a letra B. A segunda questão de hoje. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres poderia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então aqui a gente já percebe, antes mesmo de ver o comando, que se trata de um tema da história antiga, porque era na história antiga que existiam as cidades-estado. Então na Grécia, a Grécia não era um país, a Grécia antiga não era um país. Ela é uma série de cidades, né, cidades-estado que se autogovernavam, né, elas não tinham unidade política, né, só eventualmente quando haviam, por exemplo, invasões de povos outros, que não eram gregos, não eram daquela região da Grécia, da Hélade, quando havia uma invasão desses povos, como por exemplo os persas invadiram a Grécia. Né, os persas, na antiguidade, num certo momento, eles conquistaram grande parte do mundo conhecido. Um pouco antes do apogeu da Grécia e de Roma, os persas eram quem mandavam no mundo. Eles fizeram um grande império. Né? Conquistaram a região que hoje é Israel, a Terra Santa, chegaram até a Grécia. E aí os gregos, as cidades-estados gregos, elas se reuniram, formaram uma confederação de cidades para expulsar os invasores persas. Mas essas cidades em si, elas eram independentes umas das outras. Eram cidades-estado. Né? Em outras partes, por exemplo, na Mesopotâmia, também haviam cidades-estado que aos poucos vão sendo reunidas por algum governante poderoso de uma dessas cidades-estados grandes e vão fazendo uns impérios. Um império é território grande. Então, várias cidades são conquistadas e ficam sob uma unidade de um imperador, de um déspota. Tá? Mas cidades-estados, então, a gente pensa imediatamente na Grécia. Tá? Então, na Grécia existiam 3 tipos de governos. Né? A aristocracia, a oligarquia e as democracias. Tá? Então, qual a diferença entre essas formas de governo? Havia cidades que eram mais aristocratas. Né? Qual eram as cidades? Eram quase os melhores cidadãos. Né? A cidade era governada por um conselho, de alguma forma, dos melhores cidadãos, as pessoas mais destacadas na sociedade. Tá? Oligarquias era quando há algumas é uma espécie de aristocracia, só que uma aristocracia deturpada. Então não eram os melhores cidadãos, era um grupo pequeno de pessoas que governavam, que mandavam na cidade, só que não eram as melhores pessoas. Né? Então a aristocracia são as melhores, as pessoas mais virtuosas, que querem o bem público. A oligarquia ela governa para si própria. Né? A gente pensa imediatamente aqui em Alagoas. Né? Alagoas você tem algumas famílias poderosas que comandam, né? E elas não pensam no bem do Estado, elas pensam no próprio bem. Né? Elas querem se perpetuar no poder. Tá? Então aqui se trata de uma oligarquia. Certo? E a democracia? Democracia é quando você tem uma participação popular maior. Então quando os cidadãos, né, o poder não está concentrado na mão de poucos.
mas está diluído, mais diluído na mão do cidadão. Né? Você tem uma democracia. E você tem, portanto, essa distinção. Você tem uma monarquia, na qual uma pessoa manda, é o rei, o imperador. Você tem uma aristocracia, na qual poucas pessoas mandam, né? Os melhores, as melhores pessoas da sociedade. E você tem a democracia, quando a maioria da população ela interfere ativamente no governo, tá certo? Você tinha isso na antiguidade, de uma forma ou de outra você tem ainda isso hoje. É uma forma de se distinguir os tipos de governos políticos. Okay? Mas vamos voltar agora para o comando. Nas cidades-estado, na antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então veja, na aristocracia, na oligarquia, você tinha poucos no poder, nas democracias você tinha muitos no poder. A gente pergunta, qual o critério que se usava para que as pessoas pudessem ser consideradas aptas a participar das decisões políticas da cidade? Então, letra A, o controle de terra, ou seja, aqueles que tinham mais terras, né, tinham possibilidade de participar das políticas públicas da cidade. Essa é a questão. Né? Então, a terra era considerada um bem, né, muito maior que o dinheiro. Tá certo? Que a terra, as pessoas estavam muito ligadas à terra, né, e o comércio não estava tão desenvolvido. Tá? Então, é o controle da terra. Tá? Liberdade de culto. Não, porque cada cidade ela geralmente tinha o seu culto, né? Tinha a sua religião. Tá? Então, todos os cidadãos, sejam livres, sejam escravos, ou os que não tinham participação política, como as mulheres, né? Eles tinham a mesma religião, então a liberdade de culto não era uma distinção entre se você podia ou não participar da vida política. Igualdade de gênero, ou seja, homens e mulheres podiam participar da política? Não. Né? Na verdade, as mulheres estavam excluídas da vida política, da participação política. Não se trata disso. Exclusão dos militares. Não está errado, por quê? Porque em algumas cidades-estados, militares podiam participar dos governos, do debate político, e em outros não. Então, isso não é o critério. Letra E. Exigência de alfabetização. Então, os alfabetizados poderiam, aqueles que sabiam ler, escrever, poderiam participar da política e os outros não. Nada a ver. Porque nós não estamos ainda diante de uma universalização da alfabetização. Né? Na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. A maioria das pessoas não estava ligada ainda nesse tipo de coisa. Tá certo? Então, o gabarito é a letra A. Vamos à terceira questão. Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Opa, aqui. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais do que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Isso é um trecho de uma filósofa alemã, Hannah Arendt, que fala sobre os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Então ela diz o seguinte, que quando a gente olha um campo de concentração desde fora, a gente fica horrorizado, estarrecido, porque ali as pessoas estão sendo presas e mortas. Né? Havia uns campos de concentração, as pessoas eram aprisionadas e morriam, muitas delas morriam pelas condições, pelas péssimas condições de vida ali, e haviam também os campos de extermínio, onde as pessoas eram levadas para serem mortas, né? Ou por fuzilamento, ou nas câmaras de gás, as pessoas eram trancadas
Um grupo de pessoas era trancadas numa câmara de gás, numa sala fechada, que tinha uns chuveiros no teto, a sala toda vedada, e eles diziam para as pessoas que eles iam tomar banho, porque elas passavam dias viajando de trem, vindo da Europa inteira, em péssimas condições sanitárias de saúde, então passavam dias sem tomar banho, trancadas em vagões de gado, muita gente apinhada no mesmo lugar onde elas têm que fazer as suas necessidades, né, fisiológicas, dormindo como podiam. Então muitas delas morriam nesses transportes, e as que sobreviviam elas ficavam muito debilitadas com várias doenças, né, contagiosas, e quando chegavam nos campos de concentração, elas chegavam e era feita uma triagem. Os médicos, geralmente os campos de extermínio, haviam médicos ali, nazistas, que faziam uma triagem. Eles separavam aquelas pessoas que estavam em condições de trabalhar e aquelas que não estavam. Aquelas pessoas que estavam em condições de trabalhar, elas iam para desinfecção, ou seja, elas iam entrar num local, num banheiro público, e do chuveiro ia sair água. Então, para essa desinfecção, elas tiravam todas as roupas, raspavam todos os cabelos do corpo e era dado a elas uma barra de sabão. E elas entravam, né? E aquelas pessoas que iam trabalhar, de fato, dos canos, dos chuveiros, saía água para elas tomarem banho e se desinfectarem de doenças contagiosas que tivessem. Só que as pessoas que não iam trabalhar, elas iam ser exterminadas, iam ser mortas. Elas passavam por esse mesmo processo, elas eram tiradas, era raspado todo o pelo delas, né? E eles aproveitavam até esse pelo, né, os cabelos do corpo, para fazer coisas como almofadas, né? Elas recebiam tiravam a roupa, eram despidas dos pelos que houvesse em todo o corpo, recebiam uma barra de sabão, entravam nessas câmaras aparentemente de banho, só que ao invés de sair água, como essas pessoas iam ser exterminadas, ao invés de sair água, saía um gás chamado Zyklon B, Ciclone B. Era um gás venenoso que matava as pessoas por asfixia. Esse gás ele impedia que houvesse a circulação de oxigênio, então as pessoas daqui a pouco começavam a sufocar e morriam asfixiadas. Então milhões de pessoas, na verdade, morreram nesse processo nos campos de extermínio. E as pessoas presas nesses campos, elas eram, né, a gente já viu várias imagens, várias fotografias, elas eram pessoas muito magras, porque elas recebiam uma ração de alimentação mínima. Então muitas delas morriam de fome, de doenças causadas pela fome. E a gente fica horrorizado até hoje, né, com aquelas imagens, com aquelas cenas. Existem gravações que os próprios nazistas faziam. E existem as gravações também dos soldados que libertavam esses campos no fim da guerra. Então a Hannah Arendt ela fala nesse livro dela sobre a origem do totalitarismo, ela fala sobre os campos de concentração e ela diz o seguinte, é o que está no texto daí, que quando a gente olha com horror aquelas pessoas presas, aquelas pessoas estão atrás do arame farpado, elas estão presas, elas estão numa situação tão catastrófica que a gente não consegue enxergar elas como pessoas normais da vida que a gente participa. Então muitas pessoas naquela época, elas negavam aquilo dali. Não, isso não existe, não é possível, porque é uma coisa tão... geralmente as coisas mais horríveis, né, elas causam um impacto tão grande em nós que a psicologia humana ela tende a negar aquilo dali. Não, aquilo ali não existe na verdade. Entendeu? Então, porque é muito horrível para ser considerado verdadeiro. Então as pessoas tinham aquilo, como ela fala aqui, como imagens extraterrenas, ou seja, que está fora da Terra, está fora da nossa convivência, daquilo que a gente consegue imaginar cotidianamente, né? E estando fora, né, tudo aquilo que está fora da nossa imaginação, da nossa compreensão,
a gente tende a desvalorizar, a não compreender, desvalorizar, né, a negar, não querer saber, né? Então, esse tipo de atitude na sociedade alemã fez com que os alemães, muitos alemães, fechassem os olhos para essa realidade, né? Então, muitos deles passavam a achar que essa realidade era normal, né? Porque eles se recusavam a enxergar aquilo como aquilo era, ou seja, uma barbaridade, né? Uma barbárie. Tá? Então, é isso que o texto está falando. Agora, vamos ao comando. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia uma crítica à naturalização da. Então, ela vai fazer uma crítica a algo que vai se tornar natural, não é, diante dessa realidade. O que seria? A crítica dela vai contra aqui. Ao ideário nacional que legitima desigualdades sociais, bom, não se está falando de ideário nacional, né? Desigualdades sociais. Está falando de pessoas presas, separadas do convívio humano, muitas delas vão ser mortas, vão morrer. Tá? Então não se trata da letra não se trata da letra A. Letra B. A alienação ideológica que justifica ações individuais. Aqui está errado porque não se trata de alienação ideológica. Se trata da simples negação daquelas realidades. Né? É claro que a ideologia ela também nega a realidade. Mas aqui não se trata de uma ideologia, mas um horror que você tem à realidade. Além disso, não se fala em justificar ações individuais, porque aquelas ações elas eram ações do Estado. Era o Estado alemão, o Estado nazista, que fazia aquelas barbaridades. Quer dizer, claro, na prática, quem efetua aquelas barbaridades são pessoas, são ações individuais. Mas o Holocausto ele não ocorreu por uma ação individual de uma pessoa. Pode dizer, sim, Hitler, né? Mas Hitler não fez tudo. Então foi a própria estrutura do Estado, né, através da ação de pessoas, que possibilitou aquilo dali. Então não se trata particularmente de ações individuais. Então a Hannah está criticando que a cosmologia religiosa, que sustenta tradições hierárquicas, não se fala em religião aqui, né, em visão do mundo religioso. Letra D. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Opa, essa é a questão. Vamos lá. Segregação humana. Segregar significa separar. Então, os prisioneiros dos campos de concentração eles eram separados do restante da população. Os campos de concentração eram feitos em locais longe das cidades, para que as pessoas normalmente não se deparassem com aquela realidade. Tá? E por que eles eram separados? Por projetos biopolíticos, fundamentados em projetos biopolíticos. Qual era o projeto biopolítico dos alemães? Eles estavam interessados em separar a raça pura ariana, né, que estava estereotipada naqueles loiros de olhos azuis, fortões, né, pessoas saudáveis, daquelas pessoas que não eram saudáveis e que não faziam parte dessa imagem, né, desse biotipo. Então são fatores biológicos, ou seja, as pessoas bonitas, galegas, de olhos azuis, saudáveis, né, deviam ser separadas daquelas pessoas que tinham outras características, que eram doentes, né, então os nazistas eles perseguiam, né, e mataram, né, eles fizeram um programa de eutanásia para matar todos aqueles que eram imprestáveis socialmente, doentes mentais, com doenças mórbidas, doenças do coração, né? Todas as pessoas indesejadas, que tivessem alguma doença que não pudesse contribuir para a produtividade da sociedade alemã naquela época. Então aqui essa separação da raça ariana das outras raças inferiores, né, seria a crítica da Hannah Arendt, ou seja, as pessoas tendem a ter uma ideia distante daquela realidade e faz com que elas aceitem com normalidade essa segregação humana que está fundamentada nesse projeto
de pureza racial, projeto biopolítico. Então a letra D é o gabarito. Letra E, enquadramento cultural, que favorece comportamentos punitivos. Né? Não tem nada a ver aqui com, não se fala aqui em cultura, tá certo? Então essa é a questão. Na quarta questão. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A Igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data da comemoração a este último, de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu e com suas tradicionais fogueiras se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidos por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Então, a questão fala sobre a questão de que o cristianismo, aos poucos, ele vai incorporando em si elementos que já existiam em outras religiões, porque o cristianismo ele sai dali da região da Palestina, da Terra Santa, ele vai se difundindo pelo mundo inteiro. E ele vai pegando certos costumes que se encontram nas religiões que estão ali, e eles vão incorporando ao cristianismo aquilo que esses costumes eles têm de compatível com o cristianismo. Né? Isso se chama inculturação. Ou seja, você vai pegar uma cultura que é diferente da sua, vai ver que elementos são positivos e você vai incorporar na sua cultura. Enquanto que os elementos negativos você vai rejeitar. Né? Então, o cristianismo ele fez isso, ele incorporou dos diversos locais nos quais ele chegou, diversos costumes que eram compatíveis com a doutrina cristã, com a fé cristã. Vamos ver. Então, um desses costumes que fala esse texto aqui é o costume das fogueiras de São João. Então, dia 24 de junho, por sinal é hoje, é o dia de São João, se costuma fazer aquelas fogueiras de São João. E esse era um costume pagão antigo de se fazer, de se celebrar o solstício de verão. O solstício de verão é o momento no ano, no hemisfério norte, na Europa, é o momento em que o dia começa a ficar mais longo. Né? É o momento em que o dia começa a ficar mais longo. Então você tem um período maior de luz. Né? E aí, para se comemorar isso, se teve esse costume de fazer fogueiras. E aí os cristãos eles pegaram esse costume, né, e associaram a São João Batista. Por quê? Porque São João Batista ele é considerado na doutrina cristã o precursor do Messias, de Jesus. Ou seja, ele é aquele que vem para preparar os caminhos de Jesus. Então, a Sagrada Escritura ela apresenta São João como precursor de várias formas. Então, antes do anúncio do nascimento de Jesus, tem o anúncio do nascimento de João Batista, está lá em Lucas capítulo 1. Depois, antes do nascimento de Jesus, há o nascimento de João Batista. Antes da pregação de Jesus, há a pregação de João Batista. Antes da morte de Jesus, do martírio de Jesus, há o martírio de João Batista. Então, João Batista ele vem para abrir os caminhos para Jesus. E na celebração litúrgica da igreja, ela colocou o nascimento de João Batista exatamente 6 meses antes do nascimento de Jesus, para indicar essa conexão entre eles. Então, 24 de junho, de dezembro, a gente comemora o Natal, o nascimento de Jesus. 6 meses antes, 24 de junho, comemora o nascimento de João Batista. Certo? Então, vamos lá. A questão diz, com o objetivo de se fortalecer a instituição, que é a igreja, mencionado no texto, adotou as práticas descritas que consistem em... Que prática é essa? A prática da fogueira, né, que ela adotou. É a promoção de atos ecumênicos? Não, porque atos ecumênicos são atos que visam fazer a paz entre as religiões, certo? De forma resumida.
Esses atos, né, das fogueiras, esse costume, é um fomento de orientações bíblicas, né? Está na Bíblia que se façam fogueiras? Não, não se trata disso também. Esse costume é a apropriação de cerimônias seculares? Sim. Essas cerimônias ocorriam, né, entre alguns povos pagãos, e a igreja achou que ela podia dar um sentido cristão àquilo dali. Então, ela modifica o sentido, né, daquelas cerimônias. Né? Então, essa é a questão aqui, a letra C. Retomada de ensinamentos apostólicos, não se fala em ensinamentos apostólicos no comando. E a ressignificação de rituais fundamentalistas, olha, a metade desse aqui está correta. Né? Realmente a igreja faz, nessa festa, ressignificação de rituais. Então, os rituais da fogueira tinham um significado e a igreja diz, ó, existe um outro significado que é mais importante, o significado cristão. Né? Então, a luz que vem ao mundo, que é Jesus, que está sendo antecipada por João Batista. Então, ele está ressignificando aqueles rituais. Mas esses rituais não são fundamentalistas. Não são um tipo de radicalidade, de voltar às origens, à raiz, né, daqueles simbolismos. Você está dando um novo significado. E não voltando a um significado antigo, primordial, que é uma coisa fundamentalista. Tá? Então, a resposta da questão é a letra C. Finalmente, a letra D, né, é uma questão que fala da Constituição de 1824, primeira Constituição do Brasil. É um tema que cai com frequência nas provas do Enem. Tá? Então, ele coloca dois artigos aqui, o 90 e o 92. Vamos dar uma lida. As nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Nacional, os membros dos Conselhos Gerais das Províncias, serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província e estes os representantes da nação e da província. Então aqui se está falando de uma eleição indireta. Né? Como é que a gente elege os deputados, senadores e os deputados da província? Algumas pessoas, os eleitores, eles vão escolher outras pessoas chamadas eleitores. As pessoas vão escolher os eleitores e os eleitores vão escolher esses deputados, senadores, etc. Então, se trata aqui de uma eleição indireta. Então, o povo não escolhe diretamente os deputados e senadores, mas ele escolhe pessoas, chamadas eleitores, que vão escolher esses deputados e senadores. Então, se trata de uma eleição indireta. Tá? Hoje em dia, a gente tem no Brasil a eleição direta. Então, a gente vota diretamente para quem são os deputados, senadores e tudo mais. Agora, por exemplo, na Inglaterra, eu já falei para vocês, por exemplo, na Inglaterra, o primeiro-ministro ele é eleito, né, democraticamente, mas é uma eleição também indireta, como era essa eleição daqui. Ou seja, as pessoas na Inglaterra elas elegem os deputados, os parlamentares, e os parlamentares escolhem o primeiro-ministro. Isso é uma eleição indireta. Compreendem? Então, a eleição aqui era indireta. E aí, o artigo 92 ele vai dizer quem é que pode votar nesses eleitores, para eleger os eleitores. Ele vai dizer quem não pode. Então, pode todo mundo. Quem é que não pode? Vamos lá. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados, os oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Então, só pode votar quem for maior de 25 anos, exceto aqueles que já forem casados, entendeu? Oficiais militares que forem maior de 21 anos, bacharéis formados e padres, né, clérigos de ordens sacras. Tá? Então, esses não podem. Não podem, são excluídos. O inciso 2. Os filhos de famílias que estiverem compreendendo seus pais, salvo se tiverem ofícios públicos. Né? Então, se nenhuma família você tem um filho, né, portanto, menos de 25 anos,
que esteja acompanhado de seus pais. Se ele não for funcionário público, ele não pode votar. 3. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guarda-livros. E primeiros caixeiros de casas de comércio, os criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, os administradores das fazendas rurais e fábricas. Então, geralmente, pessoas de funções subalternas não podiam votar. 4. Os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral, ou seja, os monges religiosos não podem. Tá? Padres religiosos não podem. E 5. Os que não tiverem de renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Então, quem tiver uma renda menor que 100 mil réis por ano, não pode votar. Só quem tiver uma renda maior. Esse é um critério censitário. Ou seja, se estabelece que os eleitores eles têm que ter uma determinada renda. Se estiverem abaixo dessa renda, não podem votar. Se estiverem acima, podem votar. Okay. Então, de acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral, instituído no início do Império, é marcado pela representação popular e sigilo individual. Sim, é a representação popular, né? Em tese, só que não há um sigilo individual propriamente, porque as pessoas fazem uma eleição indireta. Né? B, voto indireto, sim. Perfil censitário, sim. Ou seja, só pode votar quem tem uma renda acima de determinado valor, no caso 100 mil réis na época. Tá? Então a letra B aqui é a resposta. As outras alternativas, liberdade pública e abertura política, não. O sistema era relativamente fechado porque a maioria da população não podia votar. As mulheres não podiam votar, os escravos não podiam votar. Ética partidária, supervisão estatal, não se fala sobre essas questões nesses dois dispositivos de lei. Caráter liberal e sistema parlamentar. A Constituição, essa Constituição de 1824, era considerada muito liberal. Né? E tinha um sistema parlamentar também. Só que não se fala nisso no dispositivo que a gente lê nesses dois artigos 90 e 92. Tá? Então, a letra B é a questão. Repare que essa letra E poderia ser, ela está correta em si. A Constituição tem essas características, só que não se trata disso na questão. Né? A questão fala de dois dispositivos, 90 e 92, e isso daí não está presente na questão. Okay? Então é isso. Essas são as questões. Na próxima semana a gente vai responder mais questões de história do Enem 2019. Okay? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.